Olá a todos, todas. Nessa apresentação falaremos das árvores de comportamento ou Behavior Tree. Sejam todos bem-vindos. Espero que gostem aí do material. Esse conteúdo ele foi dividido nas seguintes etapas: a introdução, estrutura básica das Behavior Trees, os tipos de nós de uma Behavior Tree, um exemplo de uma BT, exemplos de aplicações que podem ser que utilizam as Behavior Trees, as vantagens de utilização, os desafios, integração com agentes IA, o estudo de caso e as tendências futuras. Por fim, conclusão e as referências. A introdução, definição de árvores de comportamento, né? São modelos matemáticos e estruturas hierárquicas que utilizam ainda a inteligência artificial, principalmente, né, inicialmente nos jogos digitais e posteriormente na robótica e simulações. Essas árvores elas são projetadas para representar e controlar o comportamento de agentes autônomos de forma modular e compreensível. A hierarquia da árvore, que veremos logo adiante, ela é composta de nós, né, diferentes nós, que representam as condições, a ação, que são conectados entre si por arestas. Dependendo do nó, ali vai ter o tipo de condição que é estabelecida. As Behavior Trees oferecem uma abordagem flexível para modelar o comportamento complexo em ambientes dinâmicos. Uma característica é a reutilização e facilita a adaptação dos agentes a diversas situações. Breve histórico e origens no contexto de jogos, né? Na verdade, as Behavior Trees inicialmente ela foi originada para jogos, considerando o comportamento dos personagens. O uso dessas árvores começa a ganhar destaque nas indústrias de jogos e simulações nas últimas décadas. Em 1990 até 2000, a aplicação inicial das árvores de comportamento foi utilizada de forma flexível para controlar o comportamento dos personagens não jogáveis, ou os NPCs. Então, comparando-se à programação tradicional, existia a necessidade de você poder aprimorar, adicionar novas atuações, novos comportamentos, e aí criou-se esse método. Uma das características da Behavior Tree foi essa estrutura hierárquica para representar as lógicas de comportamento. O conceito se alinhou bem com as necessidades de criar personagens de jogos que reagissem dinamicamente ao ambiente e às ações dos jogadores. Outro ponto importante que vale destacar é a facilidade da visualização e modificação, né? Então, a hierarquia, essa forma hierárquica da Behavior Tree em árvore, permitia uma representação gráfica clara do fluxo de controle. Isso facilitou a visualização e modificação dos comportamentos, tornando o processo mais acessível aos designers e desenvolvedores. Então, quando a gente fala de lógica de programação, os conceitos mais recentes voltados à orientação a componentes ou a dados, esse método ele apresenta vantagens que vocês entenderão mais adiante. Hoje as Behavior Trees elas são uma ferramenta estabelecida no campo de desenvolvimento de jogos, muito usado também, mas teve grandes avanços na robótica e em simulações interativas, por apresentar abordagens intuitivas e eficazes,
para modelar o comportamento autônomo em agentes. A estrutura básica. A estrutura básica de uma Behavior Tree, ela apresenta esse conceito de hierarquia, né? Então, é fundamental para representar e controlar o comportamento dos agentes autônomos de maneira modular e compreensível. Quem já lidou aí com sistemas a eventos discretos ou máquinas de estado finito, vai notar uma certa semelhança, porém, dizemos que as behavior trees, ela é um aprimoramento dessas técnicas, né? Devido a essas suas características dos nós e os nós terem comportamentos de acordo com a necessidade, organizado em hierarquia que reflete a lógica da tomada de decisões do agente. Os principais elementos de uma behavior tree inicialmente a raiz da árvore, né, o ponto principal, o ponto de origem, que representa a decisão inicial a ser tomada. Pode ser um nó de sequência, seleção ou outro tipo, dependendo da lógica desejada. Cada nó da árvore representa uma ação, condição ou uma estrutura que contém sub-árvores. Existem diferentes tipos de nós. Os nós de ação, eles representam as tarefas específicas que a gente deve executar. Já os nós condicionais avaliam condições e determinam o curso do comportamento. Temos os nós sequenciais, que exigem que todos os seus filhos sejam executados em ordem de cima para baixo. Os nós de seleção executam seus filhos em ordem até que se tenha um sucesso. E os nós de decoração, que modificam o comportamento dos nós diretamente abaixo deles. As arestas conectam os nós e indicam a ordem de execução. Elas direcionam o fluxo de controle da árvore, determinando a sequência de ação e decisão dos agentes. As folhas da árvore são os nós finais. Então, a última camada aí que vocês visualizam no slide, que representa as ações específicas a serem realizadas pelo agente. Essas ações podem variar de movimentação, interação a decisões mais complexas. Para construir uma behavior tree, é necessário definir a estrutura hierárquica dos nós, as condições que devem ser verificadas em cada nó de condição. Além disso, é importante definir as ações que os agentes podem executar em cada nó e espaço. A estrutura hierárquica, em forma de árvore, ela torna fácil a visualização e o entendimento do fluxo de controle do comportamento de um agente. A modularidade proporciona que as sub-árvores simplifiquem a criação e a modificação de comportamentos complexos, tornando as behavior trees uma ferramenta valiosa para modelar as ações em ambientes dinâmicos. Bom, vamos para alguns exemplos de aplicações. As behavior trees são amplamente utilizadas em diversas áreas, como jogos digitais, para controlar o comportamento de personagem, implementações em robótica para navegação e tomada de decisões, assim como aplicações em simulações interativas. Alguns exemplos de jogos digitais eu separei aqui, o Hitman de 2016. O jogo utiliza a Behavior para controlar o comportamento dos NPCs, influenciando suas ações com base nas interações do jogador. Também temos o jogo Tom Clancy's Splinter Cell, de 2013. Nele, os agentes são utilizados para modelar o comportamento dos inimigos, permitindo respostas realizadas às ações do jogador. O Assassin's Creed, que utiliza Behavior Trees para gerenciar o comportamento dos personagens não jogáveis no ambiente urbano. The Sims, muito conhecido aí, então o comportamento dos Sims ali, que vocês notam quando a gente não está interagindo, as ações, as interações sociais também são feitas usando Behavior Trees.
Star Wars, de 2017. Então, é um jogo de tiro em terceira pessoa. São utilizados para controlar o comportamento dos soldados, utilizando a inteligência artificial e adaptando-se dinamicamente às condições de batalha. O Aliens, de 2014. Então, o comportamento, acredito que é um mestre, não sei, o xenomorfo, comentem aí. E o Overwatch, de 2016. Também utiliza Behavior Trees para controlar a IA dos personagens. Algumas ferramentas que podemos mencionar para a construção de behavior trees, né, em jogos, jogos ou simulação, a Unreal Engine, né, da Unreal. Então, tem sua base de comportamento dos personagens usando o behavior tree, aqui na imagem à esquerda. E o Roblox, se vocês pesquisarem, vai ter uma biblioteca GitHub Behavior Tree 3 com essa finalidade. Além dessas mencionadas, existem várias bibliotecas de códigos abertos, open source, dedicadas à robótica, né? Então, ali foram dois exemplos de jogos. Em robótica, nós podemos mencionar o ROS, Robot Operation System, o PyTrees. Então, já utilizei o PyTrees em alguns exemplos ali dentro do laboratório de pesquisa, tanto quanto o ITA. Behavior 3 Pi, esse é novo para mim, eu preciso explorar um pouco. O ROS já havia visto aplicações também dentro da aeronáutica, dos sistemas de drones. FlexB, o FlexB ele é um framework de execução de behavior desenvolvido para o ROS, que permite criar facilmente árvores de comportamento em sistemas robóticos. O SMAT, State Machine for ROS, embora seja mais uma máquina de estado do que Behavior Tree, o SMAT é uma biblioteca dentro do ROS para criar máquinas de estado complexas, que pode ser utilizado para controlar o comportamento dos robôs. PyRoboard, PyRoborobo, não sei como fala isso aqui, é um simulador de robótica para ambientes multi-agentes que pode ser usado para experimentar Behavior Trees. Então, dentro do contexto de robótica, eu separei dois exemplos, o TurtleBot 3, que vocês vão achar facilmente na internet, e o ROS 2 também, que é amplamente utilizado. Aqui alguns exemplos com o simulador Nave 2. Para simulação, utilizando as Behavior Trees, existem algumas bibliotecas open source que podem ser úteis, como a BT Builder, que é uma ferramenta gráfica de código aberto para construção e execução de behavior trees. Pode ser utilizada para simulação e desenvolvimento de comportamento. A Behavior 3, nós vimos um exemplo ali, mas é uma biblioteca em JavaScript para desenvolvimento de árvores de comportamento. Pode ser incorporada em simulações de jogos baseadas na web. A Pygame, então essa eu também já explorei um pouco, Pygame Behavior Tree, que é a implementação de Behavior Trees em Python, especificamente para jogos com biblioteca Pygame, pode ser adaptado a simulações, e o Gazebo, que é uma ferramenta de simulação 3D avançada para robótica, embora não seja especificamente uma biblioteca de Behavior Trees. O Real Engine foi demonstrado, é muito popular em jogos, né? Pois possui suporte nativo para Behavior Trees, pode ser usada para simulações complexas. E o Arduino Pilot, que é uma plataforma de piloto automático para veículos autônomos, incluindo drone, carros, pode ser configurado para usar Behavior Trees em simulações. Essas foram algumas que eu encontrei. Existe a própria Behavior Trees CPP,
que é aberta também, né, que é usada em C++, que é o que usávamos lá no desenvolvimento em laboratório. Ela permite, tem suporte ao Groot, então a gente pode criar as redes ali de forma visual e depois, junto à biblioteca, integrar no Visual Studio dentro das aplicações de acordo com o framework que você estiver utilizando. Eu lembro um pouco, preciso voltar a criar as aplicações para daí, talvez no próximo, se vocês acharem interessante, fornecer alguns exemplos. Então, mencionem aí se vocês conhecem outras ferramentas ou bibliotecas abertas, se tiverem projetos, podem deixar no comentário. Será muito bem-vindo e ajudará a comunidade. Exemplos de aplicações de simulação. Eu encontrei o VR Forces, fiquei muito surpreso com. Que pena que geralmente quando trata-se, né, é americano, então dentro do ambiente de combate as melhores ferramentas, os melhores estão, óbvio, né, do ambiente americano. Existem outros países também que detêm aí o conhecimento sobre, né? Então, essa ferramenta que eu encontrei, ela é muito próxima, assim, eu vi muita semelhança com o projeto que construímos aqui no Brasil, com algumas diferenças, dado o propósito, obviamente, né? Mas, assim, eu diria que o contexto geral, ele é muito semelhante, né? Então, o comportamento dos agentes, o cenário, a opção de você colocar os objetos no cenário, de você criar diferentes aplicações dentro do framework, né? Então, tem a parte visual, a parte de dados, a parte de simulação. Isso é muito legal. Eu gostaria também de ter comentários sobre outras ferramentas. Tem o C-Flight, Flight Simulator, entre outros, que são especialmente para. São outros conceitos, né? Mas dentro do conceito de Behavioral Trees, usando agentes, eu encontrei esse aqui. Se vocês possuem projetos específicos também, não deixem de, de comentar e ajudar a nossa pesquisa e o desenvolvimento. O Behavior Tree 3 já havia escutado, mas eu achei interessante trazer isso aqui devido aí à integração com o Rio NG, então provavelmente na parte de simulação, né? Muito interessante. As vantagens de utilizar as Behavior Trees. O uso da Behavior Tree em comparação com outras técnicas de modelagem de comportamento com inteligência artificial tem várias vantagens, especialmente em contextos como desenvolvimento de jogos, robóticas e simulações. A parte de visualização e intuitividade, né? Então, não é legal, ou eu diria um pouco maçante e complicado, né? Para quem já está no desenvolvimento ali no dia a dia, talvez não concorde na totalidade do que está sendo exposto aqui, mas essa estrutura hierárquica ela flexibiliza muito, né? E ela vai de acordo com várias técnicas e paradigmas atuais de desenvolvimento e programação. Então, facilita a compreensão do fluxo de controle de comportamento do agente. Eu achei fantástico o Behavioral Trees, porque na academia eu tive acesso aos sistemas a eventos discretos, né? Especificamente com a técnica usando rede de Petri, máquina de estado finito. Então, nessa linha aí, que é muito comum na mecatrônica e na robótica, e a Behavioral Tree, ela trouxe eu diria que uma forma mais acessível de design, e com ferramentas, né, que é o mais importante, que a gente geralmente, dentro das técnicas que eu mencionei anteriormente, não tem tanta acessibilidade assim.
A modularidade, né? Então a hierarquia de árvore permite a criação de comportamentos complexos de forma modular. Adaptabilidade à flexibilidade. Então, também na Behavioral Tree, nós temos essa adaptação dinâmica a mudanças nas condições do ambiente. Os agentes podem aprender e evoluir a modificar a árvore durante a execução. Então, dando um spoiler aí, talvez em uma apresentação prática, dependendo da necessidade de vocês, e dentro de aulas dedicadas a cada contexto, nós apresentamos aí ferramentas para o design dessa estrutura de Behavioral Trees e vocês verão como a facilidade em utilizar, por exemplo, o XML para que você faça essa integração, essa mudança. Então, o que é o próximo item aqui também, né? A facilidade na modificação em tempo de execução. Então, as behaviors podem ser modificadas em tempo de execução, permitindo um ajuste dinâmico dos comportamentos dos agentes. Muito interessante, né? Isso é muito importante para a resposta imediata a eventos inesperados e necessários. E aí a gente vamos avançar os slides, mas com relação vocês devem estar curiosos para saber sobre, né, o aprendizado, ou você aprender com dados, né, o agente. Então, espere um pouquinho que a gente chega lá. Lidar com complexidade de forma intuitiva, né? A abordagem facilita a representação e a execução do comportamento, em partes, dividida em partes e se tornando aí mais gerenciáveis. A facilidade nas soluções dos problemas, então essa estrutura em árvore simplifica a identificação do problema do comportamento do agente. Especialmente, uma das coisas que aconteceu com a gente, já dando uma dica, né, aí para desenvolvedores, dependendo do ambiente, do agente, você vai ter uma rede. Eu até posso, em outra apresentação, acessar minha dissertação, como a gente acaba refinando os modelos até alcançar o nível do programa, e aí fica muitos comportamentos e se torna uma rede muito complexa. Você pode, então, optar, que é o que a gente acaba fazendo, né, para ter os pós e os contras, né, geralmente para facilitar no código. Mas aí você acaba tendo mais trabalho na debugação. Então você tem aquelas árvores complexas enormes com um monte de ação. Então, a minha sugestão é dividir essas árvores, então segmentar em problemas menores, né, em subcomportamentos. Então, você tem para uma determinada atividade uma árvore e aí você vai segmentando. Então, essa já dando aí uma dica para programação, né, em diversos contextos. Ainda assim, como a gente já está comentando, né, existem desafios com o uso das behavior trees, principalmente em sistemas robóticos. Eles inerentemente são sistemas complexos, né? Então é interessante a gente definir sistemas complexos, né? Vai ficar longo, então eu deixo para vocês comentarem também. E aí a gente diz. Mas a complexidade em sistema computacional é basicamente relacionado em termos de algoritmos, né? Então, quanto de recursos computacionais tem essa linha? Então, dado o algoritmo consome, né? Então, é basicamente isso. Então, você pode levar na complexidade do sistema pelo tamanho, né, quantidade de linhas, não sei se isso seria complexidade, mas aqui a gente fala o fato de você precisar de bastante recurso computacional para
processar um determinado algoritmo. Outro ponto, ah, é necessária uma boa arquitetura, né? Modularidade, reutilização de componentes. Ah, à medida que, na parte de complexidade, à medida que o comportamento do agente aumenta, né, já comentei, a lógica da behavior pode se tornar intrincada. O gerenciamento de múltiplos nós, relações hierárquicas pode se tornar desafiador, especialmente em árvores extensas. Então, já dei uma dica aí de como resolver isso. Dificuldade na sintonia de parâmetros, então determinar parâmetros corretos para os nós específicos pode ser uma tarefa desafiadora. Isso é muito interessante. Então, minha sugestão é, antes de você partir para Behavior Tree, você pode até, o que a gente acabou fazendo foi a conversão de máquinas de estados para Behavior Tree, mas você pode usar técnicas mais alto nível e depois você ir refinando até você chegar nos nós, nos comportamentos e etc. E aí você pode evitar comportamentos indesejados ou ineficientes. Lidar com mudanças dinâmicas. Então é difícil prever todas as situações possíveis. Somos humanos, nem sabemos, na verdade, quais todas as situações, né? Existe muita coisa que naturalmente, no ambiente natural, nós usamos outras ferramentas mentais para a resolução dos problemas. E então essa adaptação em tempo real na Behavior pode ser necessária para lidar com as mudanças. Depuração e rastreamento do comportamento. Então, identificar e corrigir a lógica pode ser das BTs pode ser difícil, especialmente em árvores grandes. Então, é necessário ferramentas eficazes. Também tenho aí algumas ferramentas para indicar. Parte de reusabilidade, modularidade, considerações éticas, treinamentos e capacitação de desenvolvedores, escalabilidade no desempenho. Da parte ética, eu vou pular, né, um pouco. Não, vou comentar primeiro a parte de aprendizado, a garantir que o sistema seja capaz de evoluir e aprender, olha só, com a experiência que pode requerer estratégias adicionais. Então, esse é o desafio, né? E na verdade vai estar falar um pouco mais à frente na parte de futuros. Ah, na parte de ética, tem essa questão de que garantir que os agentes se comportem de maneira ética e responsável, né? Para que não aconteça como notícias, né? Óbvio que a gente sabe que talvez não, porque é assim, né? Ele vai fazer o que você especificou nas folhas, nos comportamentos. Se você não foi ético, então se você não prevê, como eu estou, então assim, deixando de lado, né, aqui, porque não é uma área assim que a gente tem um conhecimento aprofundado. Então é importante, então vou deixar aí um puxão de orelha para os desenvolvedores, para as pessoas voltadas à programação, engenharias e áreas afins, nos darmos a abertura a entender, né, se as diferentes culturas, a ética dentro de um determinado contexto, se é no contexto militar, se é no contexto civil, se é na área hospitalar, cada área vai ter, deve ter isso bem estabelecido. Então, é importante também prever simulações e comportamentos que estejam mais próximos da realidade, e principalmente se vai lidar com pessoas, né? Garantir que a birrivotriz seja escalável, que o desempenho seja mantido, mesmo em árvores grandes e ambientes com muitos agentes. Nossa.
Integração com agentes IA. Então chegamos aqui no nosso, estava ansioso para falar sobre isso aqui. É porque até então vocês devem se perguntar. Tem muita gente que na verdade confunde nessa questão da inteligência artificial. Né? Onde está a inteligência artificial? Se vocês começarem a programar, modelar Behavior Tree, vai gerar os códigos ali, gerar as suas folhas, os seus nós, e vai fazer uma lógica muito próxima de um sweet case, e é que você poderia fazer na mão, mas se você usar as técnicas convencionais de programação, é um assunto muito extenso, né, e complexo da gente falar, né? Mas no meu ponto de vista, eu entendo que é inteligência artificial devido a essa característica da gente pensar nos comportamentos, né? De ser um conceito, vamos dizer assim, de árvore de comportamento que já está ali agregando um valor mental da gente transferir esse conhecimento do homem para a máquina, né? Não que anteriormente na programação tradicional não era feito, mas eu acredito que não tão bem estruturado com essa possibilidade de flexibilidade, dinâmica. Posso estar ainda um pouco equivocado, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Então, seria interessante também, comentem aí, trazer uma reflexão um pouco melhor no sentido da literatura, tá? Mas só o conceito de multiagentes, ou que aí pode utilizar outras técnicas mais simples, a gente já entende como inteligência artificial. Mas aqui no item 8 que tanto que o pessoal gosta, né, que virou um pouco de modismo também, né? Então, as behavior trees, elas são frequentemente utilizadas em sistemas multiagentes para modelar e coordenar o comportamento autônomo. Então, é IA porque é autônomo? Não, pode ser também, mas não só isso. Entidades individuais que em um ambiente dinâmico, a aplicação de behavior trees e sistemas multiagente oferece várias vantagens. Já na década de 90, lá nos games mais simples, já era IA, sabe? Então, a modelagem individual dos agentes, né? Cada agente em um sistema multi-agente pode ser representado por sua própria behavior tree. Então, isso aqui que eu acho muito interessante. Então, até eu discuti muitas vezes com os especialistas lá de inteligência artificial para a gente tentar alcançar esse nível, né, individualizado de comportamento. Então, isso é uma coisa que é uma quebra de paradigma, porque dentro da programação é comum a gente fazer. Então, assim, não pensar no sistema multiagente se torna muito complexo, né? Então, pensar na estrutura, mas também depois você vê as facilidades. Se você modela bem, você simula, aí você, após simular, ter todos os seus comportamentos bem pensados, usando técnicas anteriores, e aí partir para uma behavior tree que vai virar um código, você vai enxergar depois muitos benefícios na hora de debugar, na hora de integrar o código com a realidade, de você precisar retirar certos comportamentos ou adicionar outros e por aí vai. Então, também nessa questão de objetivos distintos, habilidades diferentes, responder de forma única aos estímulos no ambiente, né? Então, a grande dificuldade é porque a gente torna muito complexo, né? Quando a gente parte para essa linha aqui de raciocínio. Coordenação entre agentes. A hierarquia modulada da Behavior Tree facilita a coordenação entre os agentes. Subárvores encapsulados podem ser projetadas para representar estratégias de grupo, táticas de equipe, interações específicas entre os agentes. Nossa. Então, olhem a quantidade de oportunidade, né? Adaptabilidade dinâmica, capacidade de adaptar ao comportamento dos agentes é essencial. Então, o Behavior permite a modificação em tempo real,
possibilitando que os agentes ajustem suas estratégias em resposta a mudanças nas condições do ambiente ou no comportamento dos outros agentes. Então, muito importante isso aqui. Hierarquia de decisões. Isso é particularmente útil quando os agentes enfrentam tarefas complexas que envolvem múltiplos níveis de decisões. Reusabilidade de comportamentos. Então, por que, né, que eu estou batendo tanto dessa tecla? Esse aqui é um dos motivos. Então, se você faz algo bem segmentado, bem dividido, depois para você reaproveitar, né? Então fica um código ali muito próximo de vários componentes, todos os nós, então você consegue depois buscar melhor ali e Ctrl+C, Ctrl+V. Então, em situações onde tem múltiplos agentes, precisam executar ações semelhantes, né? Facilidade na manutenção. As árvores podem ser ajustadas e atualizadas de forma independente para cada agente. Expressividade e variedade de comportamentos. Isso quer dizer com as tarefas e estratégias complexas que representam comportamentos distintos. Então, usado para sistemas multiagentes adaptáveis. Treinamento com comportamento de dados, né? Aqui já na área de behavioral trees com aprendizado de máquina. Então, é um desafio, ou melhor, a parte de integração, isso futuro, né? Em abordagem para modelar e controlar o comportamento dos agentes autônomos em ambientes dinâmicos. Vamos explorar essa reação aqui. A modelagem do comportamento. As behavioral trees, elas são uma abordagem para modelar o comportamento dos agentes. Define um agente com tomada de execução, executa as ações em resposta ao ambiente. Seria interessante a gente fornecer algo mais detalhado. Então, eu tenho um material, em aulas, a gente pode explorar melhor isso aqui. Com relação ao aprendizagem de máquina, especialmente o aprendizado supervisionado, pode ser utilizado para aprender padrões de comportamento. Então, dentro das nossas aulas, a gente pode explorar essa questão das ações, a parte de processamento do agente, como construir isso, e a saída, né, o estímulo desse ambiente. Fora isso, na verdade, aqui já é uma pesquisa ou algo que podemos construir junto, que é aprender os padrões na parte de machine learning, né? Então, você tem um histórico de dados. Isso a gente iria fazer futuramente, não foi aplicado dentro do projeto que eu participei, mas já estava pronto para isso, né? Então, a gente tinha toda a parte de coleta dos dados. Então, tinha uma ferramenta específica para fazer isso, existia uma API e a intenção era conectar essa API com aquilo que interessava de dados e a gente realimentar o modelo, né, devolver para os agentes para que houvesse o aprendizado. Agora, eu não sei dizer se isso é possível, né? Então, como é em tempo real. Quero dizer, enquanto está rodando a simulação, né, os agentes estão ali, a árvore, ela dinamicamente está sendo alterada baseado no aprendizado. Então eu tenho que ter outro programa só de aprendizado, né, que ele, em tempo real, ele alimenta o meu modelo. Então, isso é possível. Ou eu preciso primeiro treinar, criar o algoritmo e depois carregar ele dentro do meu sistema para realizar a simulação. Controle de comportamento baseado em regras. Muitas vezes nas BTs envolve a definição de regras de comportamentos hierárquicos e lógicos. Então, a aprendizagem de máquina pode ser incorporado para ajustar essas regras com base em dados, permitindo que os agentes aprendam a melhorar o seu comportamento ao longo do tempo. O aprendizado de máquina, com relação ao treinamento de comportamento de dados ainda, ele treinar os modelos com base nos dados históricos para
prever e reproduzir comportamentos específicos. Esses modelos podem ser integrados em Behavior Trees para influenciar as decisões dos agentes em resposta a determinados estímulos. Tem aprendizado por reforço também, né? Que é a sub-área do aprendizado de máquina pode utilizar para reforçar o comportamento específico dos agentes em resposta às recompensas ou penalidades. Então aqui é a gente fazer a integração, aquilo que a gente viu na abordagem na primeira apresentação, agora é integrado com as técnicas de Behavior Trees. Estou apresentando uma das técnicas. Quando a gente conseguir evoluir para a parte prática, né, identificando como construir o Behavior Tree, primeiro passo, é como partir do meu modelo conceitual. Então, aprendi a fazer o modelo conceitual, agora eu quero simular o meu modelo conceitual. Eu uso técnica para simular o modelo conceitual. Validei o modelo conceitual, eu vou para a construção da minha behavior tree, porque daí eu já tenho os comportamentos, já está tudo validado, eu sei que não vai me dar nenhum problema. Então, construção behavior tree, você depois vai para a parte de integração, transformar isso já tem tudo pronto, já tem bibliotecas prontas de behavior tree. Então, a gente aprender a fazer isso. Aí tem a outra área do aprendizado de máquina. Eu aprender a construir um algoritmo que consegue olhar para os dados, usa uma técnica de inteligência artificial, como redes neurais, entre outros. Vou avaliar, criar o meu modelo, depois que eu construir o modelo, integrar essas duas coisas. Como que a gente faz isso, hein? Então fica aí uma provocação para vocês, tá? Por fim, o estudo de caso. A apresentação já deve estar bem longa, batendo uns 30 minutos, mas não consegui fazer menor. E olha que tem muito assunto, né? Isso aqui é só uma primeira aproximação para que a gente consiga assim sair daquele estado de inércia, né? E daí a gente começar a olhar de uma forma diferente aí o horizonte. O estudo de caso, eu trouxe essa máquina de estado finito, né? Bem simples, que diz respeito ao comportamento de um besouro. Então, o besouro inicialmente ele começa no estado escolhendo o alvo. Quando o alvo é escolhido, o estado muda para andando, então ele sai aqui, alvo escolhido, sim. Então ele vai para andando. O inseto anda em direção ao alvo até que ele seja alcançado, mudando o estado começando, que será executado até que a planta morra, fazendo o estado mudar para escolhendo o alvo e iniciando o ciclo novamente. Eu não tenho uma diferença, não sei se vocês notaram, mas essa é a ideia, né? Escolhendo o alvo, alvo escolhido, caminha até o alvo, encontra o target, comendo o que ele quer comer lá, o bichinho, faltou essa parte aqui, né? Então o besouro, na verdade, ele está naquele comportamento de ataque, né? Isso é comum. É interessante a gente entender isso, entender o mundo real, né? Sem o entendimento do mundo real, a gente não consegue criar uma simulação, um jogo, um comportamento de um robô de forma adequada, né? E ainda a dizer que a gente não conhece todas as questões, né? A gente está baseando, quando nós olhamos para a natureza, nós estamos observando aquilo que os olhos estão vendo. Então, eu quero dizer aqui mais uma provocação, tá?
a gente está olhando o elemento final, o resultado de várias iterações que existem em planos sutis. Poxa, eu fui muito além do que eu precisava falar aqui. Mas o que eu quero dizer de palavras simples é: tem muita coisa por trás que a gente não entende e a gente, mesmo assim, a gente está buscando modelar esse comportamento. Mas esse estudo de casos, na verdade, fui para um lado da filosofia aqui que é interessante, né, para a gente construir isso, né? A ideia aqui é basicamente a gente demonstrar essa capacidade do uso das behavioral trees. Então esse código do lado direito, ele é a transformação, olha só aqui, ó, é uma inteligência artificial? O que vocês me dizem? Então eu tenho aqui um objeto, MitoState, né, criado, com três choose target, walk e eat. E aí eu crio um switch case para eles, com dessas três bit state, ele pode ser estado choose target, então se o estado for igual ao walking, aí ele vai para o próximo. Aí o walking, tal, daí vai para o eat, né? Então, basicamente isso. Aí, choosing a target plant, start walk, ele não terminou o código, obviamente, né? Isso que é interessante, porque essa técnica vocês conseguem enxergar aqui. A gente tem uma máquina de estado infinito, dividida em casos que eles vão pulando de estado, né? Então ele fica nesse ciclo, porque a máquina é previsto que tenha esse comportamento. A gente está fazendo, olha, se vocês notarem, esse é o nosso esqueleto, como que eu posso dizer a palavra, né? É a nossa estrutura para que a gente acople os códigos que terão dentro de cada caixa daquelas que for visto. Choosing target, walking it. E aí dentro de cada um terão os códigos do que a gente precisa fazer para que o objeto ele escolha o target, como que ele vai fazer para escolher o target. Então a gente pode detalhar e avançar mais. Mas vocês estão vendo que a gente não chegou nesse detalhamento. Aí, Behavioral Tree. Uma solução para esse problema é a utilização das Behavioral Trees. Ah, mas que problema, né? Eu falei de uma coisa, né? Mas que problema que a gente tá falando aqui que é um problema, né? Então, eu vou deixar o link abaixo desse muito interessante aqui, do que eu estou usando aqui na minha cola enquanto eu apresento. O problema que ele apresentou é, é esse aqui, ó. Quando a gente já tem todos os comportamentos definidos e não vou alterar, mas e se eu quiser colocar o meu comportamento? Aí eu vou ter que pegar esse código aí e mudar tudo, aí daí eu vou ter que carregar o código novamente, aí daí... Imagina, você vai lançar um produto no mercado, né? E aí você pensou no seu besouro lá, você visualizou o besouro, ah, eu acho que é isso aí. O que eu tô vendo aqui é isso. Aí veio o outro cidadão lá, não, peraí. Mas olha só, antes dele caminhar para comer, ele observa a posição do sol. Poxa, mas como que eu ia imaginar que o besouro ele se. Não, tem isso. Então é um comportamento também que a gente não previu, mas outra pessoa. E se a gente pegar um especialista em insetos agora? Né? O cara, né? Ou melhor, né? Igual a gente fazia lá dentro do laboratório. Para criar o comportamento, não era uma pessoa que criava, era um time de especialistas que estavam 20 anos lidando com a questão da defesa e cada um ele dava ali o seu entender e aí chegava no consenso de uma rede entre todas as pessoas que dominavam aquele determinado tema, tá? Então é mais ou menos isso. E mesmo assim a gente não vai conseguir. Nós somos humanos e tem toda essa relação aí, né, com o meio que nós estamos aprendendo nesse contexto. Então vai ser necessário, né? Não é à toa que tem nesse momento não sei quantos milhões de carros da Tesla passando por recall, tá?
Por isso que você tem que ser um desenvolvedor e programador com uma qualidade aceitável, né, para não passar por esses perrengues. Então, é por isso que eu quero ensinar para vocês trazer essa ferramenta, né, de como construir programas flexíveis. Então, a solução para esse problema é utilizar a Behavior Tree. A Behavior Tree, ela separa o comportamento dos seus agentes e ela é flexível, ela permite inclusão de novos comportamentos. Por como que ela faz isso? Existem alguns tipos de nós que eu não sei se eu falei muito bem lá atrás, já nem estou lembrado, mas aqui eu trouxe alguns que são muito utilizados. O nó de sequência. O nó de sequência é basicamente assim, olha, ela é hierárquica, né? Ela vem de cima para baixo. Então você começa na ação inicial e aí você define que tipo de que nó que é. A ação inicial é o nó de sequência, porque eu quero que o quê? Eu quero que ele desça para o primeiro nó, então ele vai para o nó mais à esquerda, ele percorre o arco, executa esse nó. Aí você vai pensar que tipo de nó é esse, que é o nó de ação, né? Então aí ele vai verificar isso aqui, o filho. Se ele for executado, foi executado, legal. Então ele vai para o próximo nó. Então esse nó de sequência é concluído quando todos os nós for concluídos. Se algum deles falhar, ele propaga para o nó mais acima e ele também falha e aí ele vai para o próximo, se tiver um próximo. Nesse caso aqui não tem próximo, ele pararia. Ok? Então basicamente é isso. Existe o nó seletor. Então um pouco aqui já a gente pensando em como modelar e desenvolver, né, essa nossa técnica. O nó seletor ele faz com que apenas uma ação filha seja efetuada. Então ele vai percorrer, ele vai descer, tal, não foi, então ele vai tentar a segunda. Ele executou. Se um deles for executado, ele executou também aqui o nó seletor de cima e aí conclui. No caso do jogo Beetle the Beagle, que é o besourinho ali que está tentando comer a sua presa, eu posso utilizar a Behavior para fazer a inteligência do besouro. É muito, para mim, assim, não é a inteligência do besouro, né? No caso, assim, a inteligência do humano em observar o besouro. Então, é o que a gente entende como inteligência do besouro naquela observação que foi feita do comportamento dele. Para ficar mais claro aqui, tá? Então, o exemplo com o comportamento atual seria esse. Você usar o sequencial na parte superior, vai para o primeiro folha, primeiro filho, e se não tiver o target, escolher target. Aí o próximo é o walk. Se não tiver alcançado o target, então caminhe. Se, se o objeto estiver vivo, então coma. Então é isso. A estrutura da árvore seria o nó seletor raiz, com os nós filhos para verificação. E a estrutura final do besouro ficaria mais ou menos assim. Aqui ele já, tá vendo? Por isso que a Behavior traz essa possibilidade, ele já incrementou. Ele colocou duas folhas ali, né? Então ele pensou em separar. Então, adicionando uma sequência de ações enquanto o besouro não é ameaçado pelo jogador, à esquerda, e fazer um esquema ali à direita de patrulha, que fica o tempo parado e move-se aleatoriamente. Né? Então aí agora eu já pensei ali, o meu besourinho ele fica indo e voltando, patrulhando. Ele tem, imagina que ele tem uma rota, né? Ali uma área que ele fica patrulhando. E aí eu preciso pensar também qual que é o comportamento dessa rota, né? Em círculo, que ele patrulha. Então a gente, poxa, olha a quantidade de coisas que eu posso pensar. Mas aqui ele continua esperando, se não fica caminhando de forma randômica até ele ir para o próximo.
que é escolher o target até aparecer, né, o alvo dele, que ele quer a presa. Então, separado em duas, a parte de patrulha e a parte da presa, que era o que a gente tinha pensado anteriormente. Legal? Então, a gente vai parar essa apresentação por aqui, na parte gráfica, tá? Me cobre. Eu sou, assim, eu tenho um comportamento que hoje eu tive várias ideias enquanto fazia essa apresentação. Então, eu quero trazer essa, mas eu não sei qual próxima apresentação priorizar, sabe? Então, eu queria ouvir de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, para ter desse futuro, integração do aprendizado profundo, hierarquias dinâmicas, experiências robóticas autônomas, ferramentas de desenvolvimento, vou passar aqui, não vou comentar, a gente comenta numa próxima. E a conclusão: as Behavior Trees são árvores de comportamento que representam uma abordagem poderosa e versátil no domínio da inteligência artificial, especialmente contextos como jogos digitais, a robótica, simulações interativas. Então, nós vimos as estruturas hierárquicas que facilitam a representação e execução de comportamentos complexos de maneira modular, proporciona flexibilidade, a reutilização eficiente das subárvores e a compreensão intuitiva do fluxo de controle. A capacidade de adaptabilidade a ambientes dinâmicos destaca a eficácia das behaviorists, que permite que os agentes aprendam, evoluam e ajam de maneira autônoma em resposta às mudanças das condições. É pesado, é complexo, mas é para onde estamos caminhando e eu posso afirmar para vocês, já tem muita gente muito boa em fazer isso. No futuro ele nos espera muitas coisas interessantes. Fico nostálgico, é isso? Aqui de trazer essas novidades para vocês. Um grande abraço e até a próxima.